Ora, a serpente era a mais astuta de todas as armadilhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa palavra aqui bem conhecida que fala sobre Adão e Eva, né? A tentação de Eva, a queda do homem, ou a queda de Adão, de Eva, não sei como está aí no título. Vai falar, irmãos, aleluia, o que aconteceu ali no jardim, aleluia. Eu estava meditando e é muito tremendo, aleluia, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Adão, irmãos, ele é a figura daquele que haveria de vir. Aleluia, isso está em Romanos 5,14, que Adão é uma figura de Jesus. Ou seja, tudo que acontece com Adão, ali nos textos, né, que nós lemos, é parecido de uma forma contrária ou ao contraste daquilo que vai acontecer com Jesus. Aleluia. Então, já que Paulo diz que Adão é a figura daquele que havia de vir, a Bíblia está ensinando muita coisa. Aleluia. Por exemplo, aleluia, Paulo vai dizer, aleluia, que Adão, primeiro homem, né, 1 Coríntios 15:47, ele é terreno. O último Adão, Paulo chama Jesus de último Adão. O primeiro Adão é terreno, o último Adão é do céu. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Adão foi feito alma vivente. Jesus foi feito espírito vivificante. Qual a diferença? Adão recebeu a vida, Jesus dá a vida. Aleluia. Espírito vivificante é aquele que vivifica os mortos, ou seja, torna aquilo que está morto vivo. Porque Jesus não veio transformar o homem mau em um homem bom, ele veio transformar homens mortos em homens vivos. Aleluia. Então Adão, irmão, é muito interessante a figura de Adão. Aleluia. Porque Adão, irmão, a Bíblia vai dizer que ele peca, né? E ele faz com que todos os homens se tornem pecadores, se tornem injustos. Ou seja, Adão, ele peca e faz com que o homem se torne injusto. Jesus obedece e faz com que todo homem seja justo aos olhos de Deus. Aleluia. Ou seja, a obra de Adão ao pecar nos tornou, mesmo sem a gente querer, pecadores. Aleluia. E a obra de Jesus na cruz nos torna justos. Não é aquilo que o homem faz, a face da terra, ele pode beber, fumar, usar droga, pecar. Não é isso que faz dele um pecador. Ele é um pecador porque Adão pecou um dia. Aí você olha para a pessoa e vê a pessoa fazendo coisa errada, prostituindo. Não, ele pode estar se prostituindo, pecando, o que for. Aleluia. Ele não faz aquilo ali, né? Eu torno o pecador porque ele faz aquilo. É ao contrário. Ele, porque é pecador, ele faz aquilo. Aleluia. Assim também, mesmo se ele parar com um determinado tipo de pecado, às vezes ele é um cara que, uma mulher que sai de casa, trabalha, volta para casa, não faz nada errado, entre aspas, mas ele nasceu de Adão, então ele é um pecador. Aleluia. Assim também, aquilo que Jesus fez é que te torna justo, não é aquilo que você faz. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Por mais que você faça algo, aleluia, na obra de Deus, trabalhos sociais, pregue, evangeliza, ora, nada disso te faz justo. O que te faz justo é a obra de Cristo na cruz consumada. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Se não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então, por causa de Adão, aleluia, todos somos feitos pecadores. Mas por causa de Cristo, todos somos feitos justos. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus, ao fazer Adão, ele tira o homem do pó da terra, né? Ele sopra nas suas narinas, aleluia. E diz a Bíblia que Deus trouxe todos os animais até Adão para que Adão desse nome, aleluia. E Adão começa a dar o nome dos animais. Eita glória. Adão começa a dar nomes para os animais, aleluia. E aí nós vemos no Novo Testamento a Bíblia dizer que Jesus vai dizer: ninguém pode vir até a mim se o Pai que está no céu não trouxer, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Os animais de todo tipo foram até Adão, e todas as criações, as criaturas, vão até ele para receber a vida eterna. Aleluia. Aquele que não vem não vai ter a vida, claro, né? E além do mais, Adão deu nome, e Jesus diz a Bíblia que vai nos dar um nome, um novo nome. Aleluia. E não para por aí, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando
Deus observou Adão e disse: não é bom que o homem viva só. Farei uma adjutora. Escuta isso nesta noite, aleluia. Adão estava só e Deus disse: não é bom que o homem viva só. E diz a Bíblia que Deus falou: vou fazer uma companheira para ele. E ele dormiu um sono profundo, aleluia. E Deus tirou a sua costela. Eu nunca vi alguém dormir. Não faz isso não. Experimenta alguém dormir, você ir lá e cortar e arrancar a costela, ver se a pessoa não vai acordar. Mas a Bíblia diz que Adão estava dormindo e Deus tirou sem sentir. Ou seja, muito provavelmente Adão estava morto. Deus permitiu Adão morrer por um momento e tirou a costela, aleluia. Assim também nosso Senhor Jesus, ele morreu para tirar sua esposa, a igreja. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Ele morreu e foi furado também do lado, na cruz, aleluia, para formar você e a mim como igreja dele, como a noiva do Cordeiro. E ao tirar aquela costela, aleluia, aqui também tem outra lição, que Deus tira de Adão, aleluia, né, para completar, ou seja, Deus não tira nada que não seja para o nosso benefício. Se Ele tirar, porque Ele vai dar algo muito maior, é para nos completar, aleluia. Assim Deus tira de Adão, e Adão não sente dor, aleluia. Assim Jesus, né, na cruz, Ele vai morrer para ser formado a igreja. Então a Bíblia vai dizer, no livro de Efésios, né, que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, para quê? Para que fôssemos corpo dele, plenitude dele, aleluia. Quando Adão recebe a sua esposa, Deus vai dizer: agora essa é o quê? Osso dos seus ossos, carne da sua carne. Porquanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos dois uma só carne. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só aí, Paulo, quando vai falar isso no Novo Testamento, ele vai dizer assim: é grande esse mistério, não da mulher e do homem, mas entre Cristo e a igreja. Ou seja, Jesus, essa palavra aqui, lembrando que é Adão, e tudo que está escrito aqui, irmão, é a figura de Jesus. Então, se Adão é a figura de Jesus, Eva é a figura da igreja. Aleluia! É como se Jesus falasse assim: agora a igreja é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Eu e a igreja somos um só. Aleluia! Por isso é que Jesus deixou o Pai na cruz. Ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Por um momento, ao carregar nosso pecado, Jesus ficou só, deixou o Pai, e deixou o Pai do céu, e deixou sua mãe da terra, que é Maria, para unir-se a sua esposa e ser dois numa só carne. Você tem noção da dimensão que é isso? Nós não somos de nós mesmos, nós somos dele. Quem é dele, diga aleluia. Nós somos dele, somos corpo dele, comprado por ele, somos osso dos seus ossos, carne da sua carne, somos membros um dos outros. Aleluia! A noiva do Cordeiro. E assim como o Pai, aleluia, após Adão adormecer e levantar, trouxe a esposa de Adão, assim a igreja está se preparando, assim a noiva está se preparando. Nós vamos nos encontrar com o noivo Jesus Cristo, nós vamos nos encontrar e estar para sempre com Ele. Quem vai estar para sempre com Ele, diga aleluia. Nós vamos estar para sempre com Ele. Aleluia. Portanto, para o mundo, irmão, é tribulação, para a igreja é bodas do Cordeiro. Aleluia. Então, ao acontecer isso, eles viviam, irmão, ali plenamente. Aleluia. Até que a Bíblia vai dizer que, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, veio a serpente. E eu fiquei meditando nessa palavra aqui, só nesse primeiro versículo, que a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo, durante horas e horas, irmão. Aleluia. Porque eu fiquei conjecturando. Aleluia. Porque o pregador, ele não só lê, né? Não só o pregador, qualquer crente que quiser ter comunhão com Deus, ele não basta ele ler. Porque ler, nós quando estamos lendo, nós estamos comendo, né? E se você engolir a comida sem mastigar, você não sente o sabor e você não vai digerir direito, você não vai ter uma digestão direita. Então você tem que mastigar a palavra, cada letra, cada expressão. E ao meditar nisso aqui, eu comecei a meditar sobre esta palavra que diz que a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo. E eu fiquei pensando, por que Satanás usou a serpente? Simplesmente pelo fato dela ser a mais astuta, né? Ele não chegou e falou assim: não vou usar agora um bichinho, deixa eu tirar qualquer. Não, ele começou a observar, aleluia. Começou a observar Eva
conversando, porque o leão, os bichos eram todos mansos, né? Interagiam. E a serpente, ela tinha algo diferente, né? Talvez fugindo rápido, talvez tinha algo, né, que seria, né, mais viável para ele. E quando eu pensei nessa aí, por que a serpente? O Satanás podia ter usado, né, um jumentinho, mas eu pensei, não, porque o jumentinho que usou foi Jesus no Novo Testamento, aleluia. A serpente é a figura também daquela pessoa que quer ser esperta demais, e o esperto demais se atrapalha, aleluia. O diabo não usou o jumentinho, usou a serpente. Então é melhor você ser como um jumentinho humilde, mas ter Jesus, do que ser como a serpente, que na verdade carrega o diabo, aleluia. Porque o jumentinho era um animal que ninguém dava nada por ele, aleluia, mas foi ele quem carregou o rei da glória. E a serpente, que era mais astuta, também é a figura daquela pessoa, né, que quer se dar bem em tudo. E o que vai acontecer ali? O adversário vai essa mesmo, porque tanto é que Deus vai castigar a serpente. Ela vai, né, Deus vai falar, por quanto rastejarás e tal. Todos os estudiosos entendem que ela tinha pernas, mas isso vai acontecer com ela. Por quê? Porque ela deu lugar para Satanás fazer aquilo. Então significa dizer que ela estava gostando daquilo, ela estava gostando de ser instrumento de Satanás, aleluia. E ela disse para a mulher, ao dizer para a mulher, irmão, aquilo, eu fiquei também pensando sobre isso, porque você não pode estar num lugar, né, e chegar um cachorro, um gato, uma tartaruga e começar a falar com você, e você simplesmente achar natural, aleluia. Ela falou com Eva, porque antes desse texto, né, tudo dá a entender que ela já mantinha, né, uma interação, já conversava com ela, aleluia. Tanto que o texto faz a gente entender que aquilo ali foi algo natural para ela. Por quê? Porque ela já vinha sendo seduzida, né, pela serpente. E eu fiquei também pensando, mas por que Adão não aparece aqui só na hora de ser tentado? Porque no verso 8 vai dizer que Deus, ele vinha à tarde no jardim. Adão tinha essa interação com Deus toda a tardezinha, ele se encontrava com Deus, aleluia. E muito provavelmente, como Adão estava se encontrando com Deus, aleluia, né, Eva estava se encontrando com a serpente, aleluia. Então você não pode dar bobeira para Satanás, né, irmãos? Eu fiquei pensando nisso, por quê? Porque o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando uma alma que possa pregar. Se você não tiver comunhão com Deus, o diabo entra através das brechas. Ele ficou observando por onde ia entrar. Ele procura uma brecha, aleluia. Não dê brecha para o diabo. Quem pode dizer aleluia? Você tem que se manter na comunhão com Deus, assim como Adão se manteve. Enquanto ele se manteve, o adversário não tinha vez, mas a serpente, ela fez amizade com Eva, e por isso conseguiu a seduzir, aleluia. Então você tem que ficar ligado com Deus. E também outra coisa, por que a serpente foi usada por Satanás? Usou a serpente, né, que é uma cobra, aleluia. Porque na verdade, irmãos, não tinha pessoas, que hoje em dia ele usa pessoas, aleluia. Então você tem que estar ligado com Deus. Ele não vai usar mais uma cobra, ele não vai usar mais um bicho, ele vai usar pessoas, aleluia. Não tinha ninguém, só tinha eles dois. Então ele foi lá e usou aquela serpente, aleluia. Mas Deus tinha falado para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, aleluia. Podia comer de todas as árvores, mesmo daquela árvore. E a serpente disse para Eva, aleluia, é assim que Deus disse. Observe que ela não contrariou a palavra. Ela falou, é assim que Deus disse, não comerás. Ela não disse que a palavra era bom nem mal, ela simplesmente citou a palavra, aleluia. Porque isso é uma astúcia do adversário. Logo depois ela vai desprezar a palavra. Deus disse, certamente se você comer morrerás. E ela vai dizer no verso 4, certamente não morrerás, aleluia. Aqui já foi a queda de Eva. Por quê? Porque nós temos que ter a palavra de Deus, irmão, como tudo acima de qualquer revelação, aleluia. Temos a palavra do Senhor. Falou contra a palavra, está fora da palavra, não caia nessa, porque é demônio, aleluia. A palavra de Deus assim, diz assim, mas lá diz assado, aleluia. A palavra de Deus diz uma coisa, mas lá naquela igreja, naquela seita diz de outro jeito. Então não dê crédito, porque é demônio. As grandes seitas, irmão, elas têm uma característica em comum. Qual a característica?
elas têm revelações extra-bíblicas no mesmo livro da Bíblia, tá? Os mormons foram assim, receberam outra revelação de outro anjo, aleluia. Adventista, sétimo dia, tem outra revelação no mesmo patamar da Bíblia, e por isso entra demônios, aleluia. A Bíblia diz não adorar a imagem. Se alguém ensinar, o Papa ensinou assim, é demônio porque está fora da palavra. O líder espiritual ensinou, você tem que ver se está na palavra, se está fora da palavra, é demônio. A palavra, irmão, ela está acima de todas as coisas, aleluia. A Bíblia diz que só tem uma coisa acima de Deus, sabia disso? Está lá no Salmo. Deus pôs a sua palavra acima do seu nome. A palavra de Deus, irmão, está acima do nome de Deus. Por quê? Porque se Deus não tem palavra, Ele não é Deus. Então Ele tem palavra, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então aquilo que Ele diz é a verdade. Então a serpente vai falar assim, não é bem assim, Deus sabe, né? Não vai ser bem assim. Ela colocou a palavra de Deus no nível. Se a Bíblia diz, irmão, é a palavra, aleluia. Tudo que tiver contra a palavra, Paulo vai dizer. Paulo pregou nas igrejas, pregou na igreja da Galácia. Depois que ele pregou, ele disse assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se eu mesmo pregar outro evangelho, se um anjo descer e pregar outro evangelho, que seja anátema. Ou seja, Paulo está dizendo, é a palavra que foi pregada, é o evangelho que foi pregado, não creia mesmo que apareça um anjo. Aleluia. Ainda não chegou a hora, mas eu estou orando e estou já preparando a palavra, né? Sobre a volta de Jesus, que eu vou falar aqui em qualquer hora. E vai falar lá que a volta de Jesus será precedida pelo anticristo. Ele virá, fará sinais de mentiras, de engano, para enganar os que não creram em Cristo. E por não crerem em Cristo, Deus, não é o diabo não vai enviar, Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade. Viu, irmãos, a importância de crer na verdade? Muitas pessoas serão enganadas porque não creram na palavra. Aleluia. Então a serpente, irmão, ela não está de brincadeira não. Aleluia. O diabo não está de brincadeira. Aleluia. Então não brinque com Deus. Leve a sério a palavra do Senhor Jesus. Aí no verso 6 diz a Bíblia que ela viu que era boa aquela árvore. Ou seja, nessa hora aqui, ela já está totalmente hipnotizada. Porque o diabo ele vem hipnotizando a pessoa. Não, vai lá, faz isso, pode fazer, né? Comete esse pecadinho aqui, pode adulterar, pode se prostituir, pode pecar. E a pessoa vai ouvindo o diabo, chega uma hora que ela vê e ela já está contaminada. Aqui Eva já estava contaminada, aleluia, porque Deus tinha dito que não era para tocar. Então ela comeu. E o diabo tinha falado que era, irmão, interessante que o diabo falou que os olhos dela seriam abertos, aleluia, para conhecer o bem e o mal. Ela e Adão, Deus fez o homem que é a sua imagem e a sua semelhança, aleluia. Então na verdade eles já eram como Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Mas a mentira do adversário é dizer que eles iam conhecer o bem e o mal. O bem eles já conheciam, aleluia. O mal eles não conheciam, porque não há necessidade de eles conhecerem o mal. Assim como o próprio Satanás, que usou aqui a serpente, antes de pecar, ele no céu só conhecia o bem. Porque no céu não há mal, não há trevas. Mas a Bíblia vai dizer que Deus o fez perfeito em formosura, até que foi achada iniquidade nele. E eu fiquei pensando durante muito tempo como que Deus ia achar iniquidade num anjo que estava no céu. Simples. Se você apaga a luz, não tem luz. Então se você acende a luz, tem luz. Então se você apagar a luz, vai ter trevas, né? Vai ficar tudo escuro. Se você acender a luz, vai sumir as trevas. Então o que é as trevas? As trevas é a ausência da luz. Então o que vem a ser a iniquidade que Deus achou em Satanás? Que até então ele era portador da luz, mais conhecido como Lúcifer, um anjo de luz no céu. Aleluia. A iniquidade que Deus achou nele foi a ausência da obediência. Aleluia. Quando nós não obedecemos a palavra, Deus acha a iniquidade e pecado em nós. Por isso obedeça, aleluia, e valorize a palavra do Senhor. Quem pode dizer aleluia? Assim também, aleluia, porque o adversário, irmão, ele queria conhecer as trevas.
E Deus não queria que ele fosse por esse lado, ele não obedeceu a Deus. Deus deu chance para ele se arrependeu, jogou ele por terra. E agora a mulher também teve os seus olhos abertos e começou a ver o mal. O que é a primeira coisa que ela viu? Viu que estavam nus. Aleluia. Perceberam. Aleluia. Antes eles não percebiam. Por que não percebiam? Porque quando eles estavam com Deus, irmão, imagina Moisés. Moisés ficou 40 dias no monte. Quando desceu, o seu rosto brilhava. Tamanha é a glória que ele pegou de Deus. Embora era uma glória transitória, uma glória passageira, aleluia. Mas ele pegou aquela glória, ele ficou cheio da glória. O rosto dele brilhava, que o povo fugia. Não vou entrar nesse assunto, porque já vai entrar a pregação para outra área. Mas o fato é que o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava, irmão, como o sol. Agora imagina Adão, que toda tarde e Eva, eles vinham ter com Deus, eles não tinham pecado. Então eles andavam nus, não tinham vergonha, porque eles eram revestidos da glória. Eles estavam vestidos da glória, vestidos da presença. Agora eles estão destituídos, estão sem a presença, e por isso viram que estavam nus. Aleluia. Porque para você estar vestido espiritualmente, você tem que estar cheio da glória, revestido da glória. E como isso acontece? Quando você está com Cristo, quando você está na comunhão com Cristo. Aleluia. O que corta a comunhão? A falta de Cristo. O que nos dá comunhão? Cristo. Aleluia. E então a Bíblia vai dizer uma coisa interessante, que eles cozeram folhas de figueira e se esconderam atrás das árvores. Já falei sobre isso aqui. Eles procuraram justiça própria, porque quando você não conhece, escuta, isso aqui é tremendo, aleluia, foi Deus que mostrou isso essa madrugada. Quando você não conhece a justiça de Deus, você estabelece sua própria justiça. Nome disso, agora eles passaram a ter consciência do pecado. Antes eles eram inocentes. Ou seja, como uma criança, se você botar um bebê para andar sem roupa aqui, ele não vai nem ligar, aleluia. Mas o adulto tem vergonha porque ele não é inocente, ele passa a ter a consciência do pecado. Adão antes não tinha, agora porque ele não tinha pecado. Agora que ele peca, ele tem consciência do pecado. E quem tem consciência do pecado, estabelece sua própria justiça, cria a religião. O homem tem essa natureza, ele tem isso por natureza. Veja que ninguém ensinou isso para ele, mas a primeira coisa que ele fez, quando viu que estava errado com Deus, foi estabelecer a justiça, criar a religião, ou seja, fez uma tanguinha. E se Deus não vai até ele, ele ia criar todos, e ele ia dizer, olha, agora a partir de hoje todos têm que usar uma figueira, porque para nós estarmos bem com Deus, temos que usar esta figueira e cultuar atrás da árvore, aleluia. Foi isso que ele fez, mas Deus foi até ele. E o que vem a ser, irmão, consciência do pecado, vou te fazer você entender melhor. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes, não é isso? Aleluia, ele pecou contra Deus, chorou amargamente, mas foi perdoado. Então em Atos 3, quando ele prega, a Bíblia diz que na pregação Pedro diz assim, olha, vós negaste o justo e o santo e vos pediste que vos deste um homem homicida. Olha a pregação de Pedro. Pedro está dizendo que ele negou, mas agora as pessoas estão negando. Pedro, se tivesse consciência do pecado, Pedro ia dizer, não, eu não posso dizer isso, que eles negaram Cristo, porque afinal de contas eu neguei. Mas Pedro sabe que foi perdoado de tal forma que agora ele diz, nem se preocupando com aquilo que ele fez lá atrás, porque dos pecados dele Jesus não lembrava mais. Então ele diz, vós negaste o santo e justo e vos pediste que vos deste um homicida. Ou seja, no julgamento eles escolheram Barrabás. Vocês negaram a Cristo. Não era para Pedro dizer isso se você não entender a palavra, porque Pedro podia falar assim, eu não posso falar isso porque eu neguei. Mas ele está falando, vocês negaram. Alguém podia falar assim, mas você também negou. Ele ia falar assim, não, mas meu pecado o Senhor não lembra mais. Não tem mais consciência do pecado. E você vai ver isso também em Atos, quando Paulo ele vai perseguir a igreja, ele fica cego. Atos 9. Aleluia. E quando chega em Atos 3, ele está pregando, chega um homem chamado Elimas, o encantador, e ele tenta impedir um homem de ouvir a palavra, um varão procônsul chamado Sérgio Paulo, e Paulo vai dizer, eis aí contra ti a mão do Senhor, ficarás cego por algum tempo. Então ele buscando alguém que o guiava pela mão, Paulo poderia dizer, eu não posso falar isso, Deus, porque eu fiquei cego há pouco tempo. Mas Paulo não tinha mais consciência do pecado, sabendo que seu pecado tinha sido perdoado. Então ele vai dizer assim para aquele homem, você vai ficar cego, porque, aleluia, alguém poderia acusar ele iria dizer, não, eu posso falar porque meu pecado foi perdoado. Sabe o que significa dizer? Você bebia, agora seu pecado não foi perdoado, você prega contra a bebida que é pecado.
Você podia usar droga, mas agora que o pecado foi perdoado, pregue contra o uso de drogas, que é pecado. Mas você fazia dos meus pecados, Deus não se lembra mais. Eu nem sequer tenho consciência do pecado. É isso que vai dizer em Hebreus 10, quando diz que os mesmos sacrifícios que se faziam continuamente não podiam purificar a consciência daqueles que o faziam. Por isso, cada vez que eles matavam o animal, eles estavam comemorando o pecado. Por isso que também diz no mesmo capítulo, para a gente se chegar a Deus pelo novo vivo caminho, tendo a consciência limpa e o coração purificado dos pecados. Aleluia! Sabe o que diz? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sabe o que Deus está ensinando? Aleluia! Que nós não temos mais consciência do pecado, porque os nossos pecados já foram perdoados em Cristo. Quem faz aleluia? Consciência do pecado, irmão. É aquela pessoa que ela peca e não foi perdoada. É o caso de Adão, pecou e estabeleceu sua própria justiça. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia! Você não precisa praticar obras dizendo, eu sou justo porque eu faço isso. Não, você é justo porque Jesus te fez justo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? A obra de Cristo, ela nos faz justos. O Senhor tomou o nosso lugar. E sabe o que é também interessante aqui? Que Adão, quando ouve a voz de Deus, tem o tronco da árvore, o que ele faz? Se esconde atrás da árvore. Jesus não. Jesus, ele veio para frente do tronco. Aleluia, para assumir a nossa culpa. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Jesus não se omitiu daquilo que ele estava proposto. A Bíblia diz que ele foi obediente e obediente até a morte. Aleluia, pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia, então Jesus, ele não vai se esconder. Aleluia, ele vai entrar na frente. Aleluia, e Deus falou para Adão, Adão, onde estás? Aleluia, ele disse, eu ouvi tua palavra, Senhor. Ouvi e me escondi, porque vi que estava nu. E Deus falou, como? Quem te mostrou que estava nu? Ou seja, Adão vai falar assim, foi a mulher. Olha só que coisa interessante. Adão, quando é questionado, falou assim, Adão, você pecou. Adão diz, não, Senhor, foi a mulher. Aleluia, olha a diferença. Jesus, Deus olha para nós e nos viu como pecadores. Sabe o que Jesus falou? Em vez de Deus, Jesus fala assim, a igreja é pecadora. Jesus falou assim, não, eu assumo a culpa na cruz, eu pego a culpa da igreja. Adão jogou a culpa para a mulher, Jesus pega a nossa culpa. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Jesus pegou a nossa culpa, ele pegou nossas transgressões, ele pegou tudo. Aí ele falou assim, joga em mim, Senhor, joga os pecados daquele homem e daquela mulher em mim, joga, porque eu assumo a culpa. Aleluia. Por isso que esse Jesus é maravilhoso, ele assumiu a nossa culpa. Aleluia. Como nós cremos, irmão, da forma certa, como Paulo ensinou, por isso que ele vai dizer, portanto, agora, nenhuma condenação há. Por quê? Porque Jesus já foi condenado no nosso lugar. Aleluia. Um crime não pode ser pago duas vezes. O Senhor assumiu a nossa culpa. Então Deus vai falar tudo aquilo, olha, por que tu fizeste isso? Aleluia. A serpente falou para Adão, que é começou o seu rosto, para Eva, que é ter dor, ao gerar filhos, e falou para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a semente da mulher. Esta, que é a semente da mulher, te ferirá na cabeça, e tu ferirás no calcanhar. Ou seja, a semente da mulher e a mulher tem inimizade contra a serpente. Qual seria? Que mulher é essa? Aleluia. Primeira mulher. A mulher que estava ali, agora ela passou a ter inimizade com a serpente. Até hoje, a semente da mulher, que todos os filhos de Eva, todas as pessoas que vieram de Eva e de Adão, tem inimizade. Quando você vê a cobra, você não chega lá da carne na cobra, você tem inimizade com ela. Aleluia. A semente da mulher, a mulher aqui é Israel, é Eva, da onde veio Israel, da onde veio o povo de Deus, da onde veio Jesus. E essa promessa que é tão poderosa, ela se cumpre de tal forma, irmão, aleluia, tão poderosa que o diabo, irmão, aleluia, odeia a mulher de todo tipo, tanto a mulher ser humano, como a esposa do Cordeiro, que é a mulher de Cristo, aleluia. Ele odeia, irmão, Israel, que é a mulher de Deus, também a esposa de Deus, aleluia. Ele odeia, irmão, a igreja do Senhor, mas Deus prometeu que a serpente ia ser ferida na cabeça. Ela ia ser ferida alguém no calcanhar. Até hoje ela morde as pessoas nos pés.
e ela ia morder a semente da mulher no calcanhar, ou seja, o ferimento de Cristo foi no calcanhar e ele ressuscitou, mas a ferida na cabeça da serpente não vai ter cura, aleluia. Não tem cura para o diabo, não tem cura para Satanás. A Deus disse: a semente da mulher iria ferir a serpente. Eu quero te dar uma notícia nesta noite: a serpente já foi ferida na cabeça. Na cruz do Calvário, Jesus feriu a serpente na cabeça. É isso que diz no livro de Hebreus, que o Senhor aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quando Deus disse que ele aniquilou o que tinha o império da morte, fui pesquisar a palavra grega, é katargeo, que significa ele dissipou, ele destruiu, ele tornou zero, ele anulou, ele tornou nulo. O diabo está anulado, está destruído, foi ferido na cabeça. A ferida na cabeça não tem cura. Aleluia! Você pode dar glória para Deus nesta noite? A ferida na cabeça da serpente já aconteceu. O diabo trabalhou com mentiras, aleluia, com falsas propostas. Ele está derrotado e Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Aleluia! Esta obra já foi feita. Aleluia! Então, irmãos, para encerrar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que por causa disso, Deus vai dizer agora: o homem comum de nós, sabendo o bem e o mal, para que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente, vamos lançar ele fora do paraíso. E lançou ele. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui, irmão: Deus fez os céus e a terra, fez, um lugar chamado Éden, e dentro do Éden ele plantou um jardim, e dentro do jardim ele botou um homem, aleluia. E Satanás deu um jeito de entrar no jardim. A Bíblia não diz como, mas ele entrou, ele estava lá no jardim, aleluia. E ele entrou, irmão, ao entrar no jardim, ele procurou como entrar no mundo, já que ele era um espírito e não tinha como ele entrar neste mundo, porque esse mundo é físico, aleluia. Então ele fez a primeira sessão espírita, porque no espiritismo, quem toma a boca dos médicos, vocês sabem que são demônios, para enganar as pessoas. Então a pessoa morre, aí ele vai lá, ele sabia da vida da pessoa, ele fala na boca, aí a pessoa pensa: é o fulano que veio aqui, o espírito é mentira, demônio, é mentira, aleluia. Mas por que eu estou falando isso? Porque o diabo trabalha sempre da mesma maneira. Quando Jesus estava aqui, Jesus estava aqui fazendo a obra, ele queria entrar no ministério de Jesus, e ele conseguiu, entrou através de Judas, aleluia. E ele pensou: vou fazer da mesma forma, assim como eu fiz, eu fiz Adão pecar e Eva pecar para morrer, eu vou fazer Jesus. Tentou Jesus venceu ele com a palavra. Aí ele falou: então vou entrar através de um discípulo. E entrou através de Judas, aleluia. E fez Judas entregar Jesus. E Jesus foi morto, aleluia. Só que ele não sabia, aleluia. Quando Jesus vai repreender Pedro, Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo. Jesus vai falar assim: bem-aventurado és tu, Pedro, que quem te revelou isso não foi a carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo. Daí a pouco Jesus vai falar: mas convém que eu vá morrer. E Pedro vai falar assim: não, Senhor, não faça isso. E Jesus vai falar o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque não sabe as coisas de Deus, só a dos homens. Satanás não sabe tudo das coisas de Deus. Então ele tentou matar Jesus, mas só que na morte de Jesus, quando ele pensou que ia ter vitória, era a minha e a sua vitória. Quando Jesus morre na cruz, ele morreu para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele não morreu, aleluia, porque foi derrotado. Ele disse: eu mesmo tenho o poder de entregar a minha vida. Ele entregou a vida por nós. Assim como Isaac deitou sobre as madeiras para o seu pai Abraão matar e queimar, assim também o Senhor Jesus, ele se entregou por nós. Não precisou ele brigar, não precisou alguém defender. Pedro tentou defender e Jesus falou assim: guarda a tua espada. Porventura não beberei o cálice que o Pai ordenou para mim? Ou seja, Jesus sabe que ele estava se entregando. Então quando o diabo pensou que ia vencer, entrou no ministério de Jesus. Então, irmão, nada mais me assusta. Se ele entrou no Éden, entrou no ministério de Jesus, tu acha que de vez em quando não vai ter um Judas no meio de nós? Vai ter sim, aleluia. Vai ter, aleluia. Mas assim nós temos que fazer como Jesus chamou Judas de amigo. Nós temos que tratar todos como amigo. Quem pode dizer aleluia? Então, irmãos, nesta noite, para finalizar aqui, já estou fechando, vamos ficar de pé em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus fechou o caminho para que ele não voltasse
né? Porque Deus não faz nada em vão, irmão. Se Deus fechou o caminho, é porque Ele sabia que Adão, irmão, ele ia querer comer da árvore. Aleluia. Então Adão, ele iria tentar entrar de novo. Porque alguém pode falar, por que Deus não te deixou ele comer? Deus poderia deixar ele comer. Aleluia. Mas Deus não deixou ele comer, porque Deus não queria que ele vivesse eternamente na condição de pecador. Assim também somos nós nesse corpo. Um dia nós vamos partir desta terra, aleluia, porque senão nós vamos viver eternamente num corpo de pecador. Então isso na verdade passa a ser uma prisão. Então quando nós morremos, a Bíblia diz que vai ser tragada a morte na vitória. Morrer para nós é lucro. Quem pode dizer aleluia? Porque você vai estar na vida eterna, no corpo de glória. Aleluia. Então Deus fechou o caminho. Então aqui no Éden houve, né? Houve um caminho fechado, houve a mentira de Satanás e houve a morte. Aí Jesus vai dizer no Novo Testamento, eu agora sou o caminho está aberto de novo, eu sou a verdade e sou a vida também. Então você agora tem acesso à árvore da vida, que é Cristo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Eu não vou prolongar mais, mas tinha mais outra coisa aqui interessante, só para você depois meditar. A lei é como a árvore da ciência do bem e do mal, porque ela traz a morte. A lei, irmão, se você for estudar sobre isso, você vai ver que a lei, aleluia, os mandamentos da lei, Paulo vai dizer que são os mandamentos gravados em pedra, que é o ministério da morte. Porque você agora que tem o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito, o Espírito Santo ele vai te guiar e ele não vai mandar você pecar. Então você não precisa da lei para te guiar. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai te levar para matar uma pessoa, não vai te levar para roubar, não vai te levar para mentira. Aleluia. Porque você é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Enfim, a lei é o ministério da morte. Você tem que estar debaixo da graça. Quem pode dizer aleluia nesta noite? A graça de Deus, irmão, aleluia, é que nos traz a vida. Aleluia, o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. O único que nos dá vida, irmão, aleluia, é Jesus, a árvore da vida. Porque ele vai dizer no livro de João que aquele que come a carne e bebe meu sangue tem vida em si mesmo. Ou seja, ele é a árvore da vida. Antes o homem não podia comer. Agora a Bíblia vai dizer que foi nos aberto um novo e vivo caminho, a qual nós temos acesso a ele, a árvore da vida, a todo instante, a todo instante, a todo instante. Então não fique de fora, irmão. Se alimente dele, coma dele, viva para ele, seja dele, seja exclusivamente dele, não seja dividido com o adversário, seja totalmente dele nesta noite. Aleluia. Seja totalmente